Fala pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou a Jenny. Galera, o Cabeça de Teio veio com tudo pra lotar todas as salas do cinema. Pelo menos na nossa sessão tava cheio e tinha gente até no canto da primeira fila. Pra ver aquela cena assim de... Literalmente, o pessoal tava... Não é à toa que já ultrapassou a faixa de 1 bilhão em questão de bilheteria em menos de uma semana. Grande sucesso. Ultrapassou Vingadores. Ou seja, o Cabeça de Teio não é peixe pequeno não, se é que você me entende. Mas afinal, o filme é tudo isso mesmo? É obra-prima ou será que é só hype do momento? Esse vídeo vai estar cheio de spoiler, então fica avisado. Então, o filme se passa após 4 anos do Sem Volta Pra Casa. Aquele filme de muito fanservice, muito bom. Todo mundo gosta? Todo mundo gosta. Mostrando a vida do Peter Parker, como ele tá, a fase dele lutando contra os vilões dele. O Peter Parker tá pra viver os seus momentos mais difíceis, né? Já que ninguém se lembra dele, ele se encontra completamente sozinho. E ele só tem como válvula de escape, né? A sua âncora ali, a imagem do Homem-Aranha. Porque o Peter Parker não existe mais. Até que ele se depara com uma ameaça misteriosa e a gente vai tentar descobrir, né, junto com ele, o que é que acontece nessa situação aí. Esse filme é um ponto de partida que vai fazer o Tom Holland se desenvolver como o Peter Parker, né, raiz, já que praticamente o cerne do Homem-Aranha é um cara igual a gente, né, um civil comum, mas ele tem a contraparte do Homem-Aranha, que ele tem grandes poderes e logo ele tem grandes responsabilidades, mas também a parte humana dele se preocupa em pagar as faturas, né, em estudar, em trabalhar, tem essas dificuldades. E aí nesse filme, em partes, vai desenvolver essa questão. A gente consegue perceber o amadurecimento do Tom Holland como Homem-Aranha. Se você for parar para comparar ele no comecinho, ele era um menininho. Agora ele se empenhou muito tanto para entregar um físico, né, que o cara tá shapeado, tá trincadão, e também, como de fato esse filme ele é mais voltado pro drama, então o Tom Holland ele representa muito aqui. O marketing do filme ele frisou muita ação, né? Você tem ali a cena do tentáculo, você tem a presença do Hulk, tem a cena do Justiceiro. Então a gente veio esperando, né, uma coisa grandiosa nesse nível, mas mesmo com tantas participações, o filme sustenta como um arco do Homem-Aranha. Ele não depende agora exatamente de outros heróis para contar a própria história. Na verdade, os outros complementam, mas em si, o Homem-Aranha aqui, ele ainda tem o protagonista. Isso, exatamente. É o filme do Homem-Aranha. E ele se destaca bastante perante as outras participações, né? Participações, vamos começar falando do Tom Holland, ele que é o protagonista, né? Ele já vem com uma bagagem pesadíssima, que recentemente ele acabou de fazer Odisseia, baita filmaço, e agora ele tem uma presença, tipo assim, nas cenas de drama, ele consegue carregar um peso que antes eu não via. Se bem que no Sem Volta Pra Casa, ele também tem uma atuação legal. Sim. Que é no finalzinho. E aquela cena lá que ele faz com o Riddle foi. É uma atuação muito boa. Dá pra sentir a raiva dele, o ódio dele e a tristeza dele. A partir do ponto que a tia May morre em Sem Volta Pra Casa, aquela cena do Tom Holland na chuva é de fato muito impactante, cara. É até melancólico e bonito ao mesmo tempo, com a cidade iluminada, a chuva. E também temos a Zendaya, ela que interpreta a MJ, né, como sempre. E nesse filme, os dois têm um caso bem peculiar, já que o Homem-Aranha, o Peter Parker, na verdade, né, sofre do amor não correspondido da forma mais absurda possível, já que ela não faz a menor ideia de quem ele é. Então ele se vê numa situação de stalkear ela e ver o que ela tá fazendo. Ela entrega um papel absurdo, porque se você for para pensar, os dois são casados na vida real. Aquelas palavras que ela disse para ele, talvez deve ter doído no fundo do coração dele, né? Quando ela disse que não amava ele mais. Não, acho que é trabalho. Trabalho? Acho que é tranquilo, acho que é trabalho. Achei que eu ia custar dizer isso, mas esse filme fez eu shippar os dois. Eu tava torcendo por eles, porque você vê a trajetória do Peter Parker, ele sofre muito, cara. Zendaya tá muito bonita nesse filme. Tá mais bonita do que todos os filmes do Homem-Aranha que ela participou. Inclusive tem vários memes, né? Dela com Tom Holland, que é Peter Parker, e ela agora que esqueceu dele completamente e tá namorando uma pessoa nova. Uma cena que conseguiu me enganar e levar uma ponte para um outro personagem, e aí os dois têm um diálogo lá, e onde ela fala que ela relembra dele, né? Eles se beijam, aquela cena ali. Ela já tava ciente de que era a Jean Grey que tava controlando. Eu tava crente que, caraca, mano, que legal. Mas... É porque ele também tava entretido muito no filme. Eu, devido a algumas situações que eu tava com uma expectativa muito alta pelo filme. Eu gostei do filme, mas decepcionei um pouco.
Então eu já tava sendo um pouquinho mais analítica em algumas coisas. Mais pé no chão. Mais pé no chão. E aí, quando eu vi aquela cena, eu, pô, ela não é ela mais ali, é a Jean Grey, né? Bom, aí tem a Sadie Sink, ela é bem famosa, né, no Stranger Things. E ela agora tá atuando como a Jean Grey, que pra mim é uma personagem muito favorita desde criança, até porque ela é ruiva, eu gosto de personagem ruivo. E ela tá fazendo e atuou muito bem no papel da Jean Grey, eu gostei. Só que fizeram de novo a mesma coisa que fizeram nos outros filmes, que é colocar a Jean Grey como uma vilã, né? E pega um pouquinho mais no meu pessoal, mas eu gostei muito da atuação dela. Nossa, o poder dela no final. Ela naquela área de testes, mostrando, né? Mostrando o poder realmente ali dela. Pressão, eu achei mano. muito bom. Eu gostei muito daquela cena. E aí, em contrapartida, a gente tem o Primal Tillman, né? É o responsável pelo controle de danos. E ele sim é o vilão. No caso, não é a Jean Grey. Miltic. Ele é perfeito nesse papel, que ele representa a cara de uma corporação que por baixo dos panos tem uma sujeira absoluta, colossal. Ele fez muito bem esse papel em Ruptura, e aqui ele permanece firme, a mesma função. A gente também tem a Lisa, né, que é a Dinha DeWolf, faz uma policial detetive comandante, né, que auxilia o Homem-Aranha durante a sua trajetória desse decorrer dos 4 anos. Só que eu vejo ela como uma personagem que é só para dar uma aliviada no peso ali do filme, para não ficar tão... Porque vira e mexe, ela tá conversando com o Homem-Aranha e fica falando assim, você tá bem? Eu deveria tirar um tempo de descanso. Ou até mesmo naquela cena de combate contra o Escorpião, que ali acho que forçaram um pouco a barra, né? Que foi a cena onde ele quase matou uma policial sem querer, né? Acidentalmente. E ela chega e fala pra ele que na próxima não vai tolerar. Como se fosse igual uma tiazinha falando pra criança. Você não é assim. Ó, se você fizer bagunça de novo, eu vou te bater, hein? Tipo, pô, não pega muito legal, né? Uma vida que tava em risco na frente de vários policiais e ficou por isso mesmo. E aí tem a Florence, né, que é a Helena de Thunderbolts. E aí, o que você achou da participação dela? Eu, no meu caso, se ela não estivesse no filme, não ia mudar nada. Serviu mais como alívio cômico. Ela serviu muito como alívio cômico, mas pra mim ela, claro que é pra ligar a ponte, com certeza, com o próximo filme, mas eu não gostei porque pra mim ela não tinha necessidade nenhuma no filme. As coisas que ela fala, ele poderia descobrir ou não serviu pra nada. Como ver Mac. Ela soltou lá pra ele, só quem descobriu mesmo que era ver Mac foi a gente e a Jean Grey. Eles poderiam substituir ela pelo Matt Murdock, ali na vizinhança, né? Faz parte de Nova York. Faz parte do núcleo dele, né? Inclusive porque tem os tentáculos, né? Que é do universo do Demolidor. E não tem essa interação. Eu queria muito ver. O Mark Ruffalo tá aqui no filme. E a presença dele não é à toa. Ele tem uma justificativa na trama, né? Também de bônus. A gente tem o Hulk Selvagem, que é quase que a cerejinha do bolo, né? Porque o marketing... Mano, o Hulk praticamente carrega quase o marketing nas costas. Que teve aquele filme do Capitão América, né? Eu nem lembro qual é o nome dele. Sei que tinha um Hulk vermelho, mas eu não... O filme é ruim, pô. Não precisa falar. Todo mundo sabe que é ruim. E aí a gente tem uma sequência de ação muito boa, que é fazer você ficar empolgado com o filme. Os golpes do Hulk me lembrou até os golpes do Marvel vs Capcom de PlayStation 1. Bateu até uma nostalgia. Como também as cenas do Homem-Aranha, né? Como também as cenas do Homem-Aranha, que faz bastante referência aos jogos da Insomniac, e a mecânica é muito fluida, cara. Você vê os movimentos ali do Homem-Aranha, tem muita assimilidade, você consegue reparar muita semelhança, né, entre o jogo e o filme. Então, a Sony tá de parabéns, que acho que tanto na área de jogos quanto na área do cinema eles estão mandando muito bem mesmo. E aí, a gente tem também o Jon Bernthal, que é um baita de um ator, e ele representa aqui um justiceiro um pouco mais family friendly, né, vamos dizer assim, mas né, ele tem a postura dele de malvadão, que... É legal a interação deles, Isso. Porque a gente tem aquele contraponto, né? Entre um cara que tá dante, vai matar o vilão, e é isso mesmo. E o outro que quer a justiça, não é pra matar, a vida importa. Os dois quase que partem do mesmo princípio, já que o Justiceiro perdeu a família, e isso foi o que ocasionou ele ser quem ele é hoje, mas não é porque ele quer, tanto que ele deixa bem frisado no filme. Ele daria de tudo para ter a família dele de volta. E o Homem-Aranha também já não tem mais nada, ele perdeu os familiares dele, ele não tem nem amigos. Só que a diferença é que o cara já era
um casca-grossa, ele era um soldado. E aí, colocaram uma situação pra ele morrer. Ele leva um tiro. Só que ele não morre, mas todo mundo que tava lá morre. Que era a família dele. Foi aqui a imagem do justiceiro, que é a caveira. A cena dele é legal? É, mas não é o justiceiro. Ué. Pô, dele vestindo o traje do Homem-Aranha lá. Sim, na cena do hospital ali foi ou engraçado. Ou ele chorando, chorando, rindo. Pô, ele não é assim, não. Sim, cara. Ele foi bem amenizado. A gente vê um lado mais paternal mesmo, que a gente não esperava muito que fosse acontecer. Mas, querendo ou não, a sinergia entre os dois é muito boa, cara. A gente gosta daquela cena que eles ficam discutindo um com o outro lá, pra debater o que vão fazer contra o Hulk, é hilário, cara. Eu ri bastante. Prós e contras. Eu acho que a filmagem desse filme tá muito bonita. O diretor teve uma sacada muito boa de pegar ângulos diferentes do Homem-Aranha que a gente nunca tinha visto antes. Aquela cena que parece logo no trailer mesmo, do Peter caindo do prédio e a imagem dentro da máscara dele, pegando o olho assim, entendeu? Cara, aquilo a gente nunca tinha visto. E várias cenas dele passando pela cidade, né, fazendo o web swing dele, pô, o cara surfando. E também o traje que foi inspirado no traje original, né, dos clássicos, baseado no Tobey Maguire, no Andrew Garfield, que é um traje mais de pano, né, sem armadura, sem nada, mas Homem-Aranha mesmo, e uma cor, tipo, que destaca entre as cidades. Os prédios de Nova York tudo cinza e o Homem-Aranha azul, vermelhão, bonitão passando, você consegue ver ele com muita clareza. Então, e como ele é muito rápido pra lá e pra cá, tipo, você não consegue perder ele de vista, entendeu? Eu acho que o diretor sacou bem essa jogada aí. Outro ponto também que me incomodou bastante é a questão do sentido aranha. É o que faz ele ser quem ele é. Ele ter essa detecção de perigo em volta. E quando ele consegue aflorar o sentido aranha, até vai dar um zoom out nele que amplia na cidade toda. Dá a entender que ele tá percebendo tudo ao mesmo tempo. E ele não consegue controlar, então ele fica perturbado. E é um poder, tipo assim, que ele não tava esperando por isso. Ele começa a jorrar teia do braço descontroladamente. Ele tá literalmente perdendo o controle total. E aí, de uma hora pra outra, parece que ele já tá sabendo usufruir desse poder só das partes positivas. Ele, tipo, na questão do combate contra o tentáculo, tá acontecendo bastante coisa ali em volta, vários ninjas, né, ao mesmo tempo, e o filme não mostra como ele treinou pra controlar isso, o que aconteceu, qual foi o gatilho que fez ele conseguir apurar os sentidos dele e equilibrar, né, essa tensão negativa. Outro ponto negativo também que, pra mim, né, deixou muito a desejar é a questão do Homem-Aranha depender muito da tecnologia, cara. Porque, igual, o filme, por exemplo, não mostra nesse salto temporal como o Homem-Aranha foi dessa cena, que foi o final do Homem-Aranha No Way Home, pra essa agora, do novo dia. Tipo, o Homem-Aranha, ele agora ele tem muita tecnologia, ele tem muito recurso, mas de onde é que ele tirou isso? O filme não mostra, entendeu? E até onde se sabe, o Homem-Aranha ele não ganha dinheiro salvando a humanidade. Isso é um trabalho totalmente voluntário da parte dele. Tanto que ele é um herói, ele não é um mercenário, né? Mas aqui no filme não mostra. Ele ganha cachê por derrotar os vilões e prender eles. Não faz lógica. Não faz o menor sentido. Que aí quebra o aspecto de herói, né? Isso. Eu esperava ver mais o Peter Parker em ação, né? Ele convivendo com as dificuldades dele em questão de pagar as despesas. E aqui nesse filme a gente não tem isso. Vira e mexe, ele tem dinheiro para comprar buquê de flores, ele tem um telefone de ótima geração, ele tem um PC nadaço, ele faz várias pesquisas, ele tem uma impressora 3D que faz a roupa dele, e isso eu achei absurdo. Cara, não dá pra aceitar, mano. Mas aí agora tem uma tecnologia, e essa IA consegue identificar a direção de cada salto psíquico que a Jean Grey dá, entre uma pessoa e outra. Aí ele vai indicando, ó, tá aqui, não, agora foi pra lá, agora ele fica dependendo muito disso. Eu achei muito falho, cara. Isso eu não gostei, não. As cenas que era pra ele se mostrar o inteligente, ele é ajudado por algumas questões em algumas máquinas e algumas pessoas. Isso aí me quebra no próprio personagem, porque o personagem não precisa. Ele trabalha sozinho. Ele é um personagem que a gente sente uma conexão grande com ele, a gente se reconhece muitas vezes nele. Ele tem dificuldades, ele às vezes parece que ele vai estar bem, e quando vai ver, ele chega um problema pra ele e ele tem que resolver. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo, ele faz alguns freelas, né? Tipo, ele usa os poderes do Homem-Aranha pra, por exemplo, entregar uma pizza mais rápido, pra poder tirar uma foto de um ângulo melhor. Ele só utiliza só em últimos casos. Realmente precisa. Mas e pelo mesmo menos assim, mostra, ele não consegue. E mostra. Ele falha. E mostra as questões dele, dia a dia dele.
Outro ponto negativo que deixou a desejar também foi a questão do nerf, né? Tivemos personagens extremamente roubados aqui em questão de força, tanto quanto poder psíquico também, né? Então, pro bem no roteiro, a gente tem que dar uma amenizada neles pra poder fluir tudo como se conforme, né? Vamos dizer assim. Tem a questão do Hulk, né? Dele ser nerfado. Quanto mais o Hulk apanha, mais forte ele fica. E aí, a ponto de matar o Homem-Aranha esmagado, literalmente como um inseto. Peter Parker fala umas 2 ou 3 frases pro Hulk. O Hulk selvagem, tá? O Hulk olha pra um espelho e ele se vê no reflexo e ele se acalma de uma hora pra outra. Isso... Não consegue se controlar. E a gente sabe que as únicas pessoas que têm esse potencial de acalmar o Hulk são os principais interesses amorosos dele. Então, assim, o Homem-Aranha tem esse nível de intimidade com o Hulk? Eu espero que não, né? E a gente tem a Jean Grey, né? Que aí ela tava um passo do colapso, mano. Ela entra na mente do Homem-Aranha, conversa um pouco com a Tia May e tá tudo bem. Aí, nada que 2 minutinhos de psicologia não resolva, né? E aquela cena pós-crédito lá que simplesmente desnecessária, porque todo mundo sabe que o multiverso tá em peso, né? O Loki já tá confirmado pro próximo filme dos Vingadores, então é claro que vai ter coisas fora da Terra, né? Vai ter galáxia e seres do tipo, né? Então... eu esperava nessa cena, pós-crédito, que, tipo assim, ele aparecesse dentro de uma espaçonave, vendo várias imagens de vários personagens, né? Ou da Jean Grey chegando, né, na academia do Professor Xavier. E é isso. O filme entrega no enredo, entrega na questão da beleza, das coreografias, das filmagens, como o do Tentáculo, o do Hulk. A da Jean Grey também, a cena muito boa. O web-swing do Homem-Aranha. Mas em outros quesitos, pra mim, pesaram um pouco na balança. Se fosse colocar em tese agora uma nota, eu colocaria um 7,5, assim, dando uma nota até legal. Eu também acho que o filme termina com um saldo positivo, porque por mais que tenha essas falhas, né, que a gente considera, que não vai haver uma comparação com os Homem-Aranhas anteriores, né? Porque a gente vem da época da velha guarda, então a gente já cresceu assistindo isso, então a gente compara. Mas o filme, ele é empolgante nas cenas de ação, nas cenas de drama, ele vai emocionar você. Se caso você não chorar, você vai quase descer mas você vai lacrimejar. Pra mim, ele foi uma experiência muito boa, tá? Vale muito o ingresso no cinema. Eu acho que, realmente, de fato, como o filme solo do Tom Holland é o melhor dele disparado, eu não vou considerar como se No Way Home fosse um filme solo, porque, pô, tem a presença do Andrew Garfield e do Tobey Maguire também. Então, tipo assim, querendo ou não, eles roubaram muito a cena, cara. A gente tava na sessão e parecia cena de final de Copa do Mundo, cara. O pessoal foi a loucura quando viram aqueles atores internos. O pessoal foi a loucura, não. Eu fui a loucura. Nós, tava em pé, aplaudindo, caraca, é muito bom. Mas também não deixa de ser muito bom o novo filme do Homem-Aranha, com o Tom Holland. Eu também me empolguei, teve horas que eu bati a palma também sozinho, igual um louco mesmo. Atrapalhava a sessão. Mano, ela tava do meu lado e eu tava chato. Você não queria estar sentado do meu lado, porque, cara, eu não parava de falar, mano. Mas isso significa que eu tava me interagindo com o filme, eu tava imerso, né, entretido. Pra mim foi uma experiência muito boa. Era aspecto diferente, ele tava imerso de um jeito, eu tava imerso de outro. Mas, sim. Quero ou não, essa nota é quase igual, 7,5, você deu? 7,9, 7,8 pra mim é isso, cara. Mas o futuro do Sam está pra prometer coisas boas. Eu tô bem ansioso pelo que vem a seguir e é isso. Tô curioso pra saber o que vai vir por aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado você que ficou até o final do vídeo. Obrigado pelo seu acesso, por ter acompanhado a gente. Se for possível, deixar um comentário falando do que você achou. Se inscreve no canal, comenta, curte. Um beijo, um abraço e até. Vai ter!